aí, irmãos? Está começando o nosso primeiro podcast da Lagoinha Portimão e pode crer que Jesus vai mudar a sua vida através disso aqui. Hoje eu tenho dois convidados aqui mais que especiais e é com uma honra enorme que eu apresento eles. Nosso pastor Edivaldo e nosso amigo Dário. Hoje nós temos um tema, né, que envolve toda a igreja, com certeza, e eu queria muito que você fizesse parte dessa conversa aqui com a gente, tá bem? Queria primeiro pedir, né, para eles se apresentarem. Pode começar pelo senhor, pastor. Ah, legal. Galera, boa noite, é muito bom estar aqui com vocês, pode crer que vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser massa. Bom, eu sou o pastor Edivaldo, eu sou o Edivaldo, né, desde 1990 e alguma coisa, fui ordenado a pastor e sou pastor. Estou na área da música desde 1990. E lá vai bolinha. Entreguei minha vida a Jesus em 89, me batizei em 1990 e no final dos anos 90 já comecei a me envolver com louvor, com adoração e desde então estamos nessa caminhada aí e assim, é um ministério fundamental dentro da igreja, né? E acredito que tem muita coisa pra gente falar a respeito disso. E aí, Dário, me conta aí, quem é você? Faz a igreja de conhecer aí. Pode crer, galera, vamos nessa. Bom, meu nome é Dário Santos, tenho 42 anos, nasci no Evangelho, em 1980, comecei com louvor, envolvido com música com 8 anos de idade, já estava na escola de música, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Amém. Permaneci no Evangelho, nunca procurei outros rumos, outros caminhos. Vim na Igreja Assembleia de Deus, né, onde vocês sabem que o conteúdo musical é bastante extenso, né, violento no sentido de muita pressão, né? Então, brutal. Durante um certo período, digamos que eu tirei férias de música, eu fiquei 8 anos sem tocar, né, e Deus me colocou aqui em Lagoinhas para estar cooperando, ajudando dentro do possível. Mas a Assembleia é um grande berço de músicos, cara. Sim, a Assembleia é fantástico, é um berço. É bom demais. Mano, toda a igreja tem um assembleiano, pode ter certeza. Tem um assembleiano. Tem. E já pra gente conhecer mais um pouco, você pode falar por que você ficou esse tempo todo aí sem estar na ministrar o louvor? Você tá ministrando, então. Quando eu comecei a tocar na igreja, com os 8 anos de idade, né? Os 8 anos de idade eu não comecei a tocar. Iniciei música com os 8 anos de idade. Uhum. Com os meus 12 a 13 anos, eu comecei a tocar violão na igreja. E eu fui muito impactado com o que Deus fazia. Como vocês sabem, todo bairro pobre tem 5 igrejas na mesma rua. Então eu costumava ver o cara que era... Às vezes tem mais, né? Às vezes tem mais. Então eu costumava ver o cara que era alcoólatra, o cara que batia nos filhos demais ou na esposa e tal. O cara era transformado da água para o vinho. E o primeiro contato que ele tinha com o evangelho era a partir da música. Então aquilo começou a tocar muito em mim, aquela vontade de praticar. Então, aí, por que eu esfriei um pouco com a questão musical? Aí vamos agora para a Bíblia falar um pouco de Mical. Quando Davi chegou com a arca, né, todo alegre, sim, todo alegre, contente, todo né, feliz, exatamente. Festejando de aquela maneira extravagante, e Mical lá de cima. Para que tudo isso, então? Esse para que tudo isso, na minha época, que tem a ver um pouco com aquilo que nós comentamos sobre bateria, por que não podia e tal? Uhum. Então, esse tipo de crítica e de açoite foi que foi me esfriando. Eu resolvi ficar um tempinho sem tocar. Né? Bastante triste, inclusive, né? E, além disso, tinha a questão profissional também. Eu me dediquei bastante com as minhas questões pessoais e tal. Que, por sinal, eu havia pedido a Deus que me desse um emprego, que eu tivesse tempo de sobra para servir a Ele, para servir o reino. E isso foi feito. Eu vivi, durante uns 15 anos, trabalhando dentro de casa, remotamente, e os outros horários vagos do dia, eu servia a casa do Senhor, eu morava de frente para a igreja, né? Então, era o tempo todo, eu pintava a igreja, e consertava a sua, e mexia, acontecia e tal. E vindo para cá... A chave da igreja estava na sua casa, né, mano? Vindo para cá e chegando aqui em Portugal, Lagoinha, nossa, eu que sempre fui, assim, muito chegada diante do trono, aquela coisa toda. Então é isso, o motivo foi isso. Foi um pouco dos açoites, dos micais das igrejas. Interessante quando o Dário fala isso aí, Nathan, porque
principalmente para essa geração, essa galera agora que mais nova, tal, tudo. Nós vivemos um período muito difícil. Eu tive o privilégio de participar da transição. Até eu tenho que falar a minha idade. Gente, eu tenho 51 anos, pelo Nem amor de parece. Deus. Cara, ninguém... Pô, a galera, eu chego num lugar assim, vou falar, tal, aí o pessoal fica assim, pô, quem que é esse garoto, esse moleque? Então, ainda pega uma pelada ainda, bate um baba. Então, cara, pô, mas ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, é primeiro, antes da gente falar sobre o louvor. Não, fala aí dos seus dotes futebolísticos. Pelo amor de Deus, cara. Os caras jogam. Cara, é assim, eu quando me converti, eu jogava futebol e tudo. E assim, uma ferramenta para mim chegar até Jesus, acho legal falar isso, acho que eu nunca falei isso aí, mas uma ferramenta muito poderosa para que eu chegasse até Jesus foi o futebol. Porque na cidade que eu morava, a igreja que eu fui visitar, a qual eu me converti, o pastor da igreja, ele é um ex-jogador de futebol. E aí ele usou uma estratégia assim fantástica, cara. Pô, ele foi jogar, nós fomos jogar contra, amadorzão, tal, várzea, aquela coisa lá, né, em São Paulo. E nós fomos jogar contra. E ele zagueirão e eu atacante. E eu com 10, 15 minutos, levinho, magrinho, pá. Não, ainda é, pastor, ainda tá... Meti 2 gols rapidinho, cara. Aí ele colou em mim e ele começou a brincar comigo. Pô, não sei o que e tal. E ali, no intervalo do jogo, olha que coisa louca, cara. No intervalo do jogo, ele sentou do meu lado e me deu um Novo Testamento. Cara, e isso daí foi impactante pra mim. Enfim, aí eu comecei a perceber alguns paradigmas que na época existiam, que hoje já não existe mais. Por exemplo, pô, eu tinha na minha cabeça aquele estereótipo de que, pô, o cara que é crente, ele... jogar futebol, ele tá no inferno, cara. Não pode. E aí a gente começa a entender que não é a questão do esporte que você está praticando, mas o seu comportamento dentro do contexto esportivo. É isso que vai fazer a diferença. O seu testemunho, a sua conduta de vida, é isso que faz a diferença. E até quando as pessoas, os líderes da igreja são mais conservadores, costumam ter esse pensamento. Né? Mas é um certo cuidado, digamos assim. Claro. Uma vez eu fui na igreja e eu levei todo mundo. Na época eu jogava lá em Recife. Levei uns 15 moleques pra ir lá. E nesse dia que eu fui com esses 15 moleques, o pastor lá da igreja falou que acabou criticando, né, quem assistia e quem jogava futebol. Eu tive que ir lá no pastor depois, né, o pastor presidente, falar, mas logo hoje que tem 15 atletas aqui... Tem um monte de jogador aqui. Exato, só que depois ele me explicou. Ele falou que não, cara, assim, parece que você entende, que você fala com os meninos, mas é mais uma forma de cuidado para que quem entrar nesse meio não se corrompa. Claro que nós temos que ter esse cuidado em qualquer ambiente que a gente entrar, qualquer né? Ambiente, isso é óbvio. Mas eu também entendo o conservadorismo dele e que veio em forma de cuidado também. Não julguei a situação. Sim. Mas foi bem por aí. Então era uma época complicada. E aí eu fiquei naquela. Eu falei, caramba, pô, que legal, um pastor que joga futebol, né, cara? Pô, que bacana. E aí passei a frequentar a igreja, tal. E aí uma das primeiras coisas que nós fizemos na igreja foi montar um time de futebol. E o nosso time chamava Lecrai, Levando Cristo através do Esporte. Top. E nós fizemos assim, cara, uma revolução nos anos 90 na minha cidade. Por quê? Porque nós entramos nos campeonatos mesmo. E fomos campeões, cara. Fui artilheiro. Pô, eu tenho troféu lá de um campeonato municipal. Foi um campeonato regional, onde nós entramos. E todo mundo falava assim, mas quem que é esse pessoal? Quem que é esse pessoal? Um pessoal é um crente aí, um pessoal da igreja. E entramos e nós jogávamos, e antes de começar o jogo, nós distribuíamos Novos Testamentos para cada atleta lá e tal. Eu nunca falei sobre isso, pastor, mas eu só comecei, o senhor falando agora, eu lembrei de falar isso. Eu só comecei a anotar a igreja do meu bairro, por causa que a gente jogava na quadrinha lá, né? E aí tinha... uma galera dos jovens, o líder dos jovens, chamava uma galera da igreja para jogar no horário que a gente jogava. Aí acabava que a gente ficava sem espaço, né? E tinha que entrar para jogar com eles. Tinha que jogar contra eles. Tem que compartilhar. Aí a gente não compartilhava, eles não compartilhavam, não era a gente que compartilhava com eles.
como eles eram a maioria, eram eles que compartilhavam a quadra com a gente, né? Que estava de fora. Então, assim, isso chamou a massa, né? E acabou que eu comecei a notar a igreja, entendeu? Eu comecei a entender que sempre depois, antes do futebol começar, eles oravam e eu comecei a achar aquilo estranho. E entendi, né? Ouvi falar que eles eram de uma igreja. E a partir daí foi que começou toda essa captação da minha vida também, até conhecer Jesus. Foi através do esporte, assim, uma coisa... Né? Hoje tem usado muito, né, através do esporte. E o testemunho faz a diferença, porque assim, a gente tinha um comportamento diferente. Nós tínhamos um comportamento diferente, né? O Jimmy lembra disso daí, o Jimmy era garotinho, pequeno na época. E, já Jimmy, falava grosso já? Já. E sempre teve aquela voz do Jimmy? O Jimmy lembra dessa equipe. E nós fomos pro campeonato, entramos lá, todo mundo... a galera no início zombava da gente, pô, os caras aí, os crentes e tal, tinha aquele estereótipo, né? Nos anos 90 tinha aquele estereótipo de que o crente, ele tem que ser aquele cara extremamente quadradinho. Exatamente. E tal, e sem, né? E nós entramos e com lealdade, e se não ouvia palavrão, os caras até estranhavam, falavam assim, pô, cara, esse time não fala palavrão, esse cara... E aí, enfim... Não, tipo, se palavrão, ganhou. O primeiro, amarelo. Amarelo. Tchau, vai se converter, vai nascer de novo. Então tinha isso daí. E aí, eu já vinha do futebol, tive que abortar minha carreira no futebol, que eu tive uma lesão muito séria de joelho. Um zagueirão lá me quebrou minha perna em 6 lugares e aí acabou minha carreira. Foi. Pouca gente sabe, mas vocês percebem que eu ando meio mancando, né? Meio como que é? 6 Eu pensei que era a passada de jogador mesmo. A passada? Não. Essa passada aí só o Will que tem. Só o Will que tem. Pra quem não sabe, né? O pastor Edivaldo, ele é líder de louvor aqui da nossa igreja em Portimão, da Lagoinha. E o Dário, né? Também pra quem não conhece o Dário chegou aqui há quanto tempo, Dário? Cheguei há uns 5 meses. 5 meses, né? E o Dário, tem ajudado bastante aí, né, no teclado. No ministério, acho que tem 5 meses. Mas na igreja, eu cheguei em dezembro de 2020. Então já faz mais tempo que você está aqui. Então, o Dário tem ajudado bastante também, né, a nível musical, de todas as maneiras. Então, eu queria perguntar para vocês também, né, entrando no assunto que a gente veio falar aqui hoje, que é sobre louvor e adoração na igreja. Eu queria perguntar para vocês, assim, o que é o louvor na igreja? O que é o ministério de louvor? Assim, de uma forma bem ampla, sabe? O que é a adoração na igreja? Várias perguntas para que vocês possam responder da melhor maneira, mas o que é, assim, o louvor na igreja? Qual a importância do louvor, do ministério de louvor? Entendi. Quer começar, Dário? Deixar para o nosso pastor começar. Assim, primeiro eu preciso evidenciar aqui que o Dário tem sido um dos meus suportes aqui, um dos meus braços aqui, sem dúvida, um cara que chegou e que agregou e que, assim, tem tido um empenho, uma dedicação e tem agregado muito ao ministério. Ele tem uma experiência vasta e ampla também nessa área e é uma pessoa que eu respeito muito, respeito mesmo. Obrigado, pastor. A questão, assim, Natan, você falar de louvor e adoração, do louvor dentro da igreja, né? Primeiro que desmistificar essa questão assim que louvor e adoração é música. Primeiro eu entendo que nós precisamos desmistificar essa questão. O primeiro ponto é que todos nós somos chamados para adorar, né? João 4, né? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que é adoração? A adoração é música lenta, música romantizada tocada na igreja? Não. Isso é um veículo, é um meio. A música, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, se você me permite, Natan, deixar bem claro que a música, o que nós executamos dentro da igreja, naquele momento, naquela 40 minutos, 1 hora, seja lá quanto tempo for, é um veículo, é um meio para expressão da nossa adoração, da nossa devoção, da nossa gratidão, de tudo aquilo que nós temos a oferecer, de todos os nossos sentimentos ao Senhor. Então a música é um veículo, ele é um veículo de adoração, a música é um veículo para evangelização, a música é um veículo enfim, é uma ferramenta para o evangelho. Ela não é em si mesmo
louvor e adoração não se resume em música. Não é a base, né? Não se resume em música. O que a nossa função como ministros de música na casa do Senhor é utilizar dessa ferramenta preciosa, valiosa e que é uma arte, né? E como toda arte, ela está muito vinculada à emoção, me corrija se eu estiver errado, mas ela está bem atrelada às emoções, e por isso é uma área assim, que é bastante cautelosa dentro da igreja, muito cautelosa dentro da igreja, porque quando a Bíblia fala a respeito disso daí, ela coloca isso a serviço do reino e em devoção à divindade. Então, assim, esquece o músico, esquece o ministro, esquece. Obviamente que alguém tem que estar lá em cima executando. Claro. Mas a nossa postura ela tem que sempre ser clara de que nós estamos ali como um instrumento para conduzir a igreja à expressão, através das canções, do seu sentimento para com o Criador. Exatamente. Eu penso de igual modo, vejo a música como uma das expressões de louvor. Pois. Né? Você tem várias expressões de louvor, assim como Verdade. Um simples abraço, né? Você ceder um abraço a um irmão, ceder amor a um irmão, você também está exercitando ali uma expressão de louvor, de certa forma. Né? Eu sou muito... me sinto bastante tocado no que diz respeito à música na igreja, porque eu entendo que isso afeta diretamente, realmente, as nossas emoções. Quando isso toca diretamente a sua emoção, isso pode ir ao imaginável, né? O que é música? A música é a emissão de frequências que você não consegue ver, mas ela existe, é como o ar, não é? Então, nesse momento, essas frequências que estão no ar aqui, planeando aqui ao nosso redor, que é o som, isso de certa forma também toca o mundo espiritual. E aí que tá. Música para mim é uma ferramenta de expressão de louvor que atinge diretamente o nosso meio espiritual também, né? Quando a gente fala de adoração, eu penso que subir no altar para entregar um sacrifício de maneira pública é você colocar para todos aquilo que você faz em oculto. Exatamente. Né? Existe uma preparação que você tem que fazer anteriormente, que é: vou entregar agora de maneira pública aquilo que eu já faço no meu dia a dia, né? Ou seja, através da expressão de louvor, eu estou executando ali um ato de adoração pública, sendo uma espécie de condutor, né? Sendo uma influência do meio naquele momento, impactando a igreja com o nosso trabalho. A palavra influência é interessante. Tá aí uma coisa que tem que ser assim, entendeu? Toda pessoa que pense em exercer música, né? E servir a igreja através do louvor em música, né? Tem que ter isso no coração. Que aquilo que você vai passar lá em cima, né? É algo que já tem que vir do seu culto com Deus. Consequência do seu relacionamento. Do seu relacionamento. E uma coisa que a gente não deixa de notar hoje em dia é que, assim como a música ela tem sido vendida, né? O gospel tem sido vendido, entendeu? Acaba que não é só aquilo que tem sido vendido, mas tem sido vendido e tem sido vendido de forma muito vazia, sabe? Tem sido uma coisa muito vazia. E às vezes até banalizada, né? Banalizada, exatamente. Então, assim, 100% você consegue enxergar 100% quem é a pessoa, muitas vezes quando ela está cantando. Você sabe que ela tem técnica, sabe que ela toca bem, você sabe que ela ministra, que ela conduz a igreja, mas aquilo que é espiritual discerne aquilo que é espiritual, né? Então você vê, cara, tá vazio. Falta alguma coisa, entendeu? E muitas vezes é isso que você está falando, é o... Exercício, isso que você falou uma coisa interessante aí, é algo espiritual. Uhum. É algo espiritual. É algo espiritual. Né? E assim, aí entra uma questão, Nathan, como você conseguir conciliar um serviço que exige técnica apurada, porque você não pode fazer de qualquer jeito, essa mentalidade de, não, é para Deus aceita. Não, essa mentalidade não pode existir, cara. Não pode existir. Irmãos, não se preocupe, não, vou cantar para Deus aqui, os irmãos... Não, isso não pode. Eu me lembro quando eu era criança, né? Lá em Barbacena. Então, Assembleia de Deus, né? Celeiro musical, aquela coisa toda, né? Beleza. Todo mundo que chegava na frente, salve os irmãos copados, Senhor, eu quero cantar um hino.
Geralmente é assim, né? Sim, O cara começa a cantar, mas eu não sei cantar muito não, mas é pra Jesus, né? Eu, como assim, meu irmão? Exatamente. Pô, na medida do nosso possível, se é pra Jesus, tem que ser com o máximo de Vou te excelência que a dizer, gente conseguir. excelência, Vou dizer uma coisa pra preparo, vocês, ó. Eu passei um problema muito grave ano passado com alguns amigos meus que mais tarde viraram sócios. Isso é uma outra história. Resumindo, eu fui traído. E nesse período que eu passei de um sufoco enorme, tá eu ali tocando no altar. Meu coração doendo, sabe aquela coisa apertada. Eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? O pastor Edivaldo vai e me bota aquela música Vitorioso és. Cara, através da graça sois salvo, né? Então, Isso não vem de vós, meu irmão, é dom de Deus. Então, por mais que a gente ache, aí nesse momento, eu justifico um pouco a pessoa que vai na frente, Natan. É por isso que eu falo, é complicado a gente... Não se deve julgar, né? Existe um ditado que diz, fale pouco, não fale de ninguém, fale pouco de si e ouça mais, né? Nesse momento eu me calo quando eu vejo alguma pessoa na frente dizer, meus irmãos, eu não sei cantar, mas é para Jesus, né? Eu vou fazer assim mesmo. Poxa, essa intimidade que ela falou em relação a Jesus, só Deus e ela sabem o que é realmente, né? Por que eu tô falando isso? Porque o meu coração é amargurado, eu sofrendo, talvez com muita raiva de alguma pessoa, mas Deus estava comigo ali, eu senti a presença de Deus, a presença do Espírito Santo me tocou de uma maneira tão poderosa, e nesse momento a gente se lembra da graça. Então talvez, nem sempre o mais importante, aliás, não é o mais importante, a técnica, né? Não, Sim. não é. Realmente o espiritual... Não é. Eu já vi muita gente que não é por... Assim, eu acho que a gente tem que definir primeiro o que é excelência, né? Excelência não é você conseguir fazer tudo perfeito. Eu acredito que não seja. É você, na medida do possível, conseguir dar o seu melhor. É o seu melhor. Entendeu? Dedicar-se, exatamente. Por exemplo, a gente agora, né, estamos aqui com essa estrutura. É o nosso possível, é o nosso melhor, é a nossa excelência. Mas, quando a gente puder fazer melhor, a gente vai fazer melhor. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo pessoas que sabem tocar quatro acordes no violão. E vejo pessoas que sabem tocar tudo que você imaginar, ouvido absoluto tem. Mas essa pessoa que sabe tocar 4 acordes no violão, às vezes consegue ministrar a igreja de forma muito mais espiritual, que te leva também à adoração a Deus, né, do que uma pessoa que sabe tocar muito. Porque tem muito mais a ver com aquilo que a gente faz no nosso quarto do que com a nossa performance, entendeu? Por isso que entra a questão, Natan, nós conseguimos encontrar um equilíbrio. Eu tenho muito medo dos extremos, cara. Eu tenho muito medo dos extremos. Eu não... Sabe, eu corro dos extremos. No que tange a santidade, santificação, no que tange a santidade e no que tange a pecado também. Esses extremos, sabe? Eu entendo assim que Jesus veio nos ensinar o equilíbrio. Nós temos que encontrar o equilíbrio. E como equilibrar a necessidade de uma boa execução técnica musical, mas que precisa estar submissa, claro, a espiritualidade daquilo que você tá fazendo, cara. Porque assim, durante muito tempo a gente ouve falar assim, fulano tem unção, cicrano não tem unção. Por exemplo, eu vou contar uma experiência que eu tive, cara. É um negócio louco. É igual levita, né? Não, essa questão de levita, meu Deus, isso aí olha, quando fala assim, é os levitas, tá, fala aí, cara. Pastor, fala aí porque não é me certo. coça, cara. Fala aí. Já falo. Já falo. Unção aí do... Deixa eu falar um pouquinho da questão da unção. Cara, eu tive uma experiência fantástica, assim. Durante muito tempo, assim, na minha caminhada ministerial, nos meus primeiros anos, eu ouvia falar muito disso. Mas fulano tem unção, não sei quem tem unção. Fulano ministrou louvor hoje, não tinha unção no louvor, não tinha... Cara, e você ficava com aquilo lá, e você ficava quase louco, cara. Falou assim, daqui a pouco eu que vou estar lá, e aí, o que é isso? Como é que as pessoas... Ser avaliado, né? Eu estou sendo avaliado, como é que é esse termômetro aí? Tá, e aí eu fui buscar em Deus, falei, cara, eu preciso encontrar uma definição para isso. E assim, uma coisa que eu vou contar aqui, talvez em primeira mão. Quando eu por favor, fui inserido... Aqui, a melhor coisa que tem que fazer é contar as coisas em primeira mão aqui. Quando eu fui inserido no Ministério de Música na igreja, foi por assim, foi 100% a vontade de Deus, foi um acidente de percurso. Nós estávamos em um acampamento, o ministro de louvor não chegou para fazer eu já contei essa história, né, Dário, para o pessoal do ministério. O ministro de louvor não chegou.
Não, primeira mão é o que vai ver. Mas foi só pra gente. Ah, tá. O ministro de louvor não chegou na abertura do acampamento. Eu estava na sala de oração. Eu era responsável pela organização. Eu era o Natan desse acampamento. Líder de jovens. Tá ligado? Coitado. Foi aí que começou a cair o cabelo ou ficar branco? Cara, foi. E aí, falando nisso, Natan, eu vou lá no seu negócio, você pintar de branco, cara, pra esse pessoal me respeita. O pessoal acredita que eu tenho 51. Mas vamos lá. E aí, eu fui inserido dessa forma. Aí chegou um irmão lá, um obreiro, falou assim, ô Edivaldo, o pastor tá te chamando lá. Falei, ixi, deu algum BO no acampamento, né, cara? Acampamento de jovens, tá? O meu primeiro acampamento organizando, né? E, enfim. Aí cheguei lá, pastor, o que aconteceu, né? Já assustado, todo medroso. Aí ele falou assim, o pastor falou assim, Edivaldo, cadê o fulano? Eu falei assim, ó, eu não sei, eu não sei, meu negócio é organizar um acampamento aí. Não, mas nós precisamos começar, falta 10 minutos para começar e o pessoal do louvor tá aí, cadê o dirigente do louvor, o ministro? Eu falei, pastor, eu sinceramente eu não sei. Aí ele virou para mim e falou assim, fala o seguinte, vai lá, canta 2 cânticos lá e daqui a pouco eu assumo. Eu olhei para ele e falei assim, você tá ficando doido, né? Você tá brincando comigo. O senhor quer que eu vá lá cantar 2 cânticos? Eu nunca cantei na minha vida, pastor. O senhor quer que eu... é acampamento mesmo, ninguém vai nem perceber. Vai lá e canta, o pessoal toca lá e... Meu irmão do céu, eu entrei para... Rapaz, eu mirei assim, as irmãs estavam cozinhando, era uma escola. Eu encostei no balcão assim com um papelzinho e falei assim, e agora, o que eu vou cantar lá em cima? O que eu vou fazer lá? Se fosse para pregar, até eu estava começando, né? Dava os estudos para os jovens. E aí eu escrevendo assim, chegou uma irmãzinha e falou assim, o que você está fazendo aí? Eu já chorando, que eu choro até em propaganda de shampoo. Vocês sabem disso, cara. Eu deixo extravasar minhas emoções mesmo. Eu amo a Deus e eu sou assim. E aí eu já estava lá assim, meu Deus, cara. Aí uma irmã chegou e falou, o que aconteceu? Eu falei, o pastor mandou eu cantar aqui, o que eu vou fazer agora, tal. No auge dos meus 19 anos de idade. Aí ela falou assim, filho, vem cá. Me levou pra dentro da cozinha, irmãos. Sabe aquelas irmãzinhas do coque mesmo? Do coque. A irmãzinha tava com a concha de feijão na mão. Tem que ter uma assembleiana, assim, não tem, mano? Tem que ter assembleiana. Panelão assim, a irmãzinha com a concha de feijão assim. Irmã Maria Omezina, não esqueço. Uma senhorinha, cabeça branca. Aí ela pegou, colocou a concha assim na mesa e falou assim, vem cá, filho. Mandou eu ajoelhar assim e oraram por mim, meu irmão. Falou assim, levanta, vai lá, que Deus vai te usar. O que você tiver segurança para cantar, vai lá. Cara, eu saí dali, cheguei pro pessoal, o pessoal olhou para mim, falei, entreguei um papelzinho com 2 músicas. As titulares de sempre. Dessa hora você vai no... Você não lembra? Você lembra das músicas? Na dúvida, grande é o Senhor. Aí é o carro-chefe da galera. Titular. Grande é o Senhor, é o titular. Na dúvida, grande é o Senhor. E eu falei, acampamento eu tenho que cantar uma mais agitada. E na época eu cantei, ele é o leão da tribo de Judá. Né? Não, perdão. Pelo Senhor marchamos sim. O nosso general é Cristo. O general é Cristo, pastor Ademar de Campos, que se tornou o meu discipulador. Até hoje ele é o meu discipulador. Pouca gente sabe. Eu tenho um pastor na área de louvor, pastor Ademar de Campos. Uma pessoa que eu converso com ele aqui, que eu tiro minhas dúvidas, mesmo depois desses anos todos, uma pessoa que eu respeito muito. Ele e o Azaf. Enfim, e aí entreguei o papelzinho, o pessoal ficou olhando e falou assim, mas o que é isso aqui? Eu falei, o pastor mandou eu ministrar aqui, vocês tocam esses cânticos? A gente toca. Eu falei, então vamos lá. E aí comecei. Pelo Senhor, marchamos sim. E o pessoal assim, nunca tinha... O pessoal tudo olhando assim, Esse cara tá fazendo aí. E eu lá, Deus, me dá graça aqui. E eu lá. E o pessoal tocando, cara. E assim... só abrindo um parênteses, cara, nós temos que respeitar o estilo de cada um. Cada um tem um estilo. Você tem um estilo na sua ministração, Esther tem um estilo, se Dário for ministrar, ele vai ter o estilo dele, eu tenho o meu estilo. É muito individual, né? Isso é muito pessoal individual. E eu fiz aquilo que eu sou. Aí volta aquilo que eu sou na minha casa, cara. Pô, no meu quarto eu fazia isso, eu punha o louvor lá e eu pulava, eu dançava, eu cantava, eu chorava. Eu me divertia, sabe, eu me divertia com aquilo, porque, sabe, eu aprendi a pregar e a ministrar louvor para mim mesmo, na frente do espelho.
tenho vergonha de falar isso não. Minha primeira mensagem, eu peguei a Bíblia, fiquei na frente do espelho pregando para mim mesmo, sabe? E aí, enfim, cantei a primeira música, daqui a pouco eu vi, cara, o jovem já estava fazendo trenzinho na igreja, o nosso general é Cristo, pá, pá. E eu olhei aquilo lá e todo mundo gritando, oh, e tal. E, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí depois comecei a cantar Grande é o Senhor. E aí veio um quebrantamento, assim, cara, eu olhei assim, o pessoal ajoelhando e eu fiz o que eu fazia, cara, assim, ó, eu expressei meu sentimento. E eu olhei assim, o pastor chorando, ele virou pra mim assim, eu fui entregar o microfone pra ele fez assim, ó. Eu falei, tá, mas eu não sei mais o que cantar. Eu não sei mais o que cantar. Enfim, e aí foi assim que eu fui introduzido no louvor. Só que aí o que eu fiz, cara? Acabou o acampamento, o pastor me convidou para fazer parte do Ministério de Música da igreja. Cara, eu preciso me preparar. Aí eu fui buscar o quê? Conhecimento, claro, bíblico e musical. Fui procurar. Quem eram as referências na época? Pastor Ademar, Asaf Borba, Koinonia, enfim. Lagoinha ainda não era embriãozinho. Estava no estado embrionário. E aí o que eu fui fazer seminário, cara? Do meu próprio bolso, banquei. Eu ia para a capital, ficava uma semana na igreja do pastor Ademar, participava dos congressos que tinham lá de louvor e adoração, fui buscar conhecimento. E nesse processo, eu entendi o que é essa questão da unção. Aí eu tive uma resposta clara. Hoje eu tenho uma resposta clara. Se você me perguntar assim, o que é unção? Eu vou te falar o que é unção. Eu tenho uma resposta clara para mim, sine qua non para mim, com relação a esse assunto. Por quê? Eu um dia estava num seminário de louvor, e vai falar em algo que você falou, de uma pessoa que toca 2, 3 acordes. E eu estava num seminário de louvor, mais de 3 mil, só ministro de louvor, cara, mais de 3 mil ministros, em Londrina isso. E quem estava lá era o Abraão Laboriel, baixista, um dos caras... Cara, e aí teve o período de louvor, a igreja que estava sediando fez o período de louvor e tal. E aí chamou o Abraão Laboriel, que ele ia ministrar, ele era o ministro, ia pregar a palavra. Esse cara aí, ele é um integrante do Integrity Music, é um cara fora do comum, um adorador. Cara, esse cara, ele é baixista, contrabaixista. Ele pegou o baixo dele, Nathan, eu confesso que eu não tinha visto aquilo na minha vida. Ele pegou o baixo dele, depois da gente ter tido um período lá de quase 50 minutos de louvor intenso, cara, e todo mundo já estava sentado, ele pegou o baixo e a gente com a Bíblia aberta esperando a palavra. Cara, ele pegou o baixo assim, fechou o olho. E com o baixo, sozinho, cara. Só com baixo? Sozinho, sem músico, sem nada. Abraão Laboriel, ele é... Sem músico, sem nada. Só com o baixo assim, sozinho. Ele é o cara que faz a introdução daquela música. Vejo o Senhor, aquele solo de baixo lá e tal. Ele só com o baixo assim, cara. Ele começou a solar o baixo. E ele começou a falar com Deus. Eu não me esqueço. Ele iniciou a ministração dele, ele começou assim, Senhor, eu quero... Ele estava com problema na garganta, ele estava muito gripado, estava com problema na garganta. Cara, e ele falou assim, Senhor, eu quero te pedir perdão por não ter condições de te oferecer nesse dia um corpo sadio. Cara, isso foi muito forte para mim, foi impactante, cara. Eu não tenho condições de te oferecer um corpo sadio. Mas com o que eu tenho e como eu estou, eu quero te adorar. E ele começou ali com baixo, só solando e adorando a Deus, e dizendo palavras de adoração ao Senhor. Nathan, e eu com os olhos fechados assim, cara, quando eu olhei à minha volta, cara, o teatro em peso estava quebrantado, cara. Quebrantado assim, um quebrantamento, cara. E você sentia assim como se o céu tivesse aberto, assim. Eu me vi naquele texto da inauguração do templo, quando fala que os ministros não conseguiam ficar em pé, porque a nuvem da glória do Senhor... Cara, parecia que tinha uma nuvem dentro do lugar. E aí a coisa chegou num ponto que ele só falou assim, irmãos, se você reconhece quem você é e precisa ser salvo, faça isso agora. Cara, eu vi pastores, cara, se levantar e ir lá na frente, se arrependendo, pedindo perdão, sabe, foi um negócio louco.
E aí eu tive a minha definição do que é unção. O que é unção para mim? A minha definição de unção. Unção é quando o sobrenatural, não é a minha capacidade, não é o que eu sou, o que eu sei fazer. Pô, o Dari toca muito teclado, tá? Mas o que é unção? É o sobrenatural de Deus vindo e tomando conta do meu talento natural. Deus vai usar alguma coisa. Então, assim, você tem o seu talento, isso é fato, e não dá para negar isso. Mas quando você coloca o seu talento em submissão a algo sobrenatural, aí aquilo que você está fazendo está o quê? Ungido. Está ungido. Aí, você fala, aí o resultado vem, cara. Ah, fulano tem unção, ciclano não tem unção. Não é assim, as pessoas dizem isso, né? Uhum. Mas de repente é porque aquela pessoa, diferente de uma outra pessoa, ela permitiu, ela submeteu o seu talento natural, a sua capacidade natural, que de repente pode ser algo muito bom e muito rico, mas ela submeteu aquilo, João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. E ela conseguiu submeter isso. E o que ela está fazendo é resultado do sobrenatural e não do natural. Entendeu? Mais ou menos por aí. Realmente ser utilizado como ferramenta. Falei demais, hein? Não. Ai, cara. É isso aí. A galera não tem hora pra chegar em casa, não tem, mano? A equipe aí tem hora pra chegar em casa? Não, é bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Hoje uma coisa que eu tenho notado é que o pessoal tá entendendo o que é adorar, né? Como a gente falou aqui, adorar não é só a música, não é só você cantar, não é só através do instrumento, não, adorar, hoje eu vejo, é interessante, eu não sei até que ponto, é como você falou, a gente tem que fugir dos extremos, né? Tem aquela questão assim, antigamente, a gente até brincou aqui, né? Antigamente tinha igreja que não permitia bateria e nem guitarra, não é? Não sei se vocês... Sim, eu vi isso. Antigamente não, mas a gente começou a entender... Talvez o contexto do Dari seja mais forte do que o meu ainda. Pronto. Porque eu me converti já em comunidades, no estilo mais de comunidade. Uhum. Eu tava lá no pentecostal, bem pesado. Era pesado. Né? Hoje em dia, por exemplo, além de guitarra, bateria, além de fazer tipo cultos que são semelhantes a uma casa de show, por exemplo, né? São músicas eletrônicas e tal na igreja. Eu não acho errado, eu acho até se você tiver um cuidado, né? Um cuidado nesse aspecto, eu acho que não é profano, entendeu? Mas você vê hoje em dia também as pessoas pintando durante o momento de louvor e adoração, entendeu? Pintando um quadro, né? Fazendo outras dançando. Eu acho que se todo mundo, durante o louvor, durante a ministração do louvor em forma de música, conseguir também exercer a sua adoração, cara, já pensou? Imagina, um dança, o outro pinta. E todo mundo adorando da sua maneira, eu vejo o louvor dessa forma. Só que, por exemplo, às vezes quando eu tô lá em cima, que eu tô ministrando louvor à igreja, eu sou muito travado com essa coisa de o que falar, como fazer. Então, o máximo que eu consigo é só fazer aquilo que eu já faço normalmente no meu quarto, tá entendendo? Então, tipo assim, é a única coisa que eu consigo fazer. Mas se eu soubesse pintar, por exemplo... No meu quarto, claro, aqui não cedem esse espaço para isso. Mas se eu só conseguisse pintar, era a minha forma de adoração, né? Acho que a galera tá começando a entender tudo que é adoração. Claro, a gente tem que ter cuidado também com a extremidade desse assunto. Eu tenho um pouco de receio com essas coisas. Também, é claro, fogo. Então, não que eu seja conservador. Não, mas vamos entender. Apesar de ter saído de um celeiro realmente extremamente conservador, eu comentei uma vez, né, que a minha casa... Por ano tinham 4 TVs. Uhum. Porque minha mãe comprava a TV, chegava na igreja no culto de oração, ouvia lá que não podia ter TV. Minha mãe doava para o vizinho. Aí uma semana depois meu pai comprava outra. Então isso acontecia várias vezes. Então, voltando para o nosso assunto, quando eu era criança na igreja, nós tocávamos com pandeiro, não tinha bateria completa, colocava só a caixa no colo, uma baqueta para tocar ali. Instrumentos de sopro, tinha umas bandas de sopro que tocavam na igreja. Eu tenho muito medo de algumas coisas que se faz hoje em dia dentro da igreja, que às vezes a gente acha que Deus precisa daquilo como expressão de louvor, né? Quando na verdade eu penso que Ele precisa daquilo que está dentro do seu coração,
aquilo que só ele sabe. Então, eu acho que o fato de você exercitar alguns tipos de expressão de louvor, se dizendo que está fazendo para Deus, na verdade, talvez esteja sendo feito para mostrar a todos que você está fazendo para Deus. Entendeu? Isso soa um pouco estranho. Por exemplo, introduzir em um culto um deck para música eletrônica, né? Bom, será que realmente eu estaria ali me alegrando na presença de Deus ou estaria me congratulando com os meus irmãos na presença de Deus? São coisas diferentes, né? Então, o que eu venho percebendo ao longo do tempo é que as pessoas estão confundindo as coisas, né? Louvar é uma coisa, adorar é outra. No sentido da palavra mesmo, no sentido real, né? Outra coisa é ficar alegre dentro da casa do Senhor. Falamos aqui sobre Mical e Davi, né? Davi ficou tão feliz porque conseguiu chegar, finalmente chegou a arca. Chegou a arca, era o sonho dele. Então ele ficou louco, né? A Bíblia fala que ele ficou nu, dançou nu, né? No meio do povo lá, aquela coisa toda. Fala também que a cada 6 passos, o que eles faziam? Sacrifício. A cada 6 passos matavam um boi, um carneiro e outro animal lá. Imagine a carnificina que não deve ter sido uma extravagância enorme, né? Então, para os olhos de quem estava fora, aquilo era um exagero. Para que tudo isso? Tal. E ele entendia o sentido do que ele queria ali, né? Voltando para nossos dias de maneira contemporânea, eu entendo que muitas vezes até já me peguei com esse problema. Pô, será que eu preciso realmente estar tocando aqui em cima do altar? Eu também, eu me pergunto muito Né? isso. Será que eu preciso mesmo disso? Será que é isso que Deus quer de mim? Ou Deus quer que simplesmente eu suba aqui e diga, irmãos, vamos abrir a harpa cristã é no número 115. Vamos cantar lá. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Só que sentado cá no banco, não sei ninguém lá na frente. Por diversas vezes eu fui contundido, né, com algumas situações na igreja. Por exemplo, por que tem que ter um púlpito cheio de pessoas sentadas de frente para a igreja? Né? Aquilo me confirmou, mas por que tem que ter tanta gente aí em cima? Se na verdade quem tem que estar aqui em cima seria a presença de Deus. Então todas essas pessoas que estão aqui representam a presença de Deus? Como assim? Então, eu acho que precisamos ter muito cuidado com os excessos de expressões de louvor a Deus dentro da casa dele. Né? Pô, Dário, você está falando igual um idoso, igual um coroa. Não é isso. Não, mas é como eu falei, o conservadorismo, né, você está sendo conservador, isso não é ruim. Entendeu? Você está querendo conservar uma coisa que você acha que existe um equilíbrio. Entendeu? Como o pastor sim, falou, os extremos, né? Por exemplo, eu queria aproveitar esse gancho aí dessa passagem que o Dário citou aqui de Davi trazendo a Arca da Aliança. É uma passagem que eu uso muito nos seminários que eu dou de louvor e adoração. Se você prestar atenção nos detalhes desse processo todo, você vai ver o quê? E isso daí a gente tira de lição com relação à estrutura ministerial, ao nosso ministério, ao nosso chamado, à execução do nosso chamado. Por quê? Davi tinha um propósito divino, sim ou não? Sim. Era um propósito fantástico. Pô, eu vou trazer a Arca de Jerusalém, eu vou trazer a Arca de volta para Jerusalém, vou trazer a Arca para o templo. Pô, cara, era um propósito fantástico, maravilhoso, com a aprovação de Deus. Pô, 100%. Qual que é a nossa função? Vamos ministrar o louvor, vamos, pô... Cara, o propósito é divino, o propósito está correto. A questão ali foram os meios. Por quê? Porque Davi quis fazer a coisa certa usando os meios errados. Então, assim, aí você fala, puxa, mas aí Deus leva isso em consideração? Claro que leva. Já sei o que você vai falar, já sei. Deus é Claro Deus que de leva. princípios, né? Claro que leva. Os meios foram errados. Davi tentou na ânsia, e muitas vezes nós tropeçamos nisso, Natan, na nossa inocência, na ânsia de oferecer o melhor, Davi passou por cima do sagrado, entendeu? Nós temos que oferecer o melhor, mas sem passar por cima do fundamento e do que é sagrado, do que é base bíblica, do que é fundamento. Eu vou te dar um exemplo. Na escolha de um repertório, por exemplo, o que você vai cantar na igreja, o que você está cantando, aquela letra tem um conteúdo que atesta biblicamente, um conteúdo que, sabe, que está dentro daquilo que
Você está entendendo? E aí o que Davi vem fazer? Davi, então, ele prepara tudo, cara. Ele faz pô, se você for olhar os olhos humanos, cara, o que ele estava fazendo era fantástico. Um carro novo, tudo preparado, pô, é o melhor pro meu Deus e tal, e tudo mais. E a Bíblia diz que eles celebravam e cantavam. Celebravam e cantavam, a nação toda, o povo todo, cara. Mas tem um detalhe nesse versículo, que foi o detalhe que chamou a atenção da minha vida, Dário, que no momento que os bois tropeçam. Eu tenho uma mensagem que eu levo para os ministérios, viajei em muitos lugares pregando, que é a questão do... para ministérios de louvor mesmo, ministros de louvor, ministros de música nas igrejas, que é o quê? Louvor sem Deus, a festa sem Deus. O texto diz que havia festa, o texto diz que eles se alegravam, o texto diz que a Arca da Aliança estava sendo conduzida. Ou seja, havia uma permissão de Deus e ali o povo se alegrava e nós corremos esse risco, Natan, de nos iludirmos que aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos tendo a aprovação de Deus. Nós vamos ter a aprovação de Deus? Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se eu estou tendo a aprovação de Deus? O que você está fazendo tem fundamento bíblico? Tá fundamentado no sagrado? Sabe? Existem princípios que não podem ser mudados. E aquele era um que não podia ser mudado. Não é verdade? E aí chega um determinado momento, os bois tropeçam, nós conhecemos a história, e o homem vai lá tocar na arca lá, usar, né? E ele é fulminado, cara. E em fração de segundos, no piscar de olhos, aquilo que era festa se torna o quê? Tristeza e luto. Tristeza e luto, cara. Uma pessoa morreu ali, cara. Pô. Então, assim, nós corremos o grande risco de estar exercendo o nosso ministério bem sucedido aos olhos humanos. Dos homens, né? Dos homens, porque aos olhos dos homens ali, Davi, pô, cara, o cara é fera mesmo. Olha o que Davi tá fazendo. Movido por emoções. E na realidade ali, cara, se você fosse olhar, se os nossos olhos espirituais se abrissem agora e nós fôssemos olhar aquela cena, nós íamos ver toda aquela festa e Deus olhando lá de cima e falando assim, cara, eu não pedi nada disso. Então. Não era dessa forma. Não era dessa forma. E aí Davi entra numa tristeza profunda e aí Davi fala assim, mas como eu trarei a arca do meu Deus? Aí ele vai buscar, ele fala assim, não, Davi, existem princípios. A arca tem que ser trazida no ombro. Não é no carro novo. É no ombro. O ministério, Natan, ele tem que ser conduzido com esforço, no ombro. Sabe? É trabalho, sabe? Tem que haver o contato da criatura com o Criador. A arca tem que ser trazida no ombro. Você tem que ter relacionamento. Se você não tem relacionamento e intimidade, a arca trazida no ombro pelos levitas, ela significa o quê? Intimidade. Intimidade, contato. Contato, intimidade, contato. Se você não tem intimidade com Deus, se você não vive isso no seu secreto, na sua casa, na sua vida íntima, cara, o que você vai executar ali não vai passar o quê? De música bem executada, bem cantada. Show, né? Sim, Show. Causa uma admiração? Causa. Claro. Mas... Uma coisa que o Dário falou, né? Que eu também me pergunto, e agora o senhor falou sobre isso, dá pra pegar um gancho. É que eu me pergunto, mas por que tem que ter alguém ali, né, ministrando louvor? Por que tem que ter uma pessoa ali, né? Só que, e por que também a gente tem que ir pra ali pra cima com intimidade? Eu me pergunto isso, né? E tipo, o que eu vejo é que existem pessoas que não têm intimidade, que não conseguem ir até Deus, entrar no Santo dos Santos. Então, você vê muitas pessoas, você vê muitas pessoas entrando, né, nessa intimidade com Deus através do louvor. Né? O louvor... Induzidos, né? Conduzidos. Exatamente. Por isso que é muito importante o ministro de louvor, a banda. A gente tá falando muito daquele cara ali, às vezes mas isso geral, passa pela banda, é geral. É geral, é todo mundo. Então, cara, eu vou mais além, Natan. Isso passa pelo cara que tá... Pelo sonoplasta. Passa pela galera que tá preparando o som. Todo esse serviço, cara, é um serviço espiritual. Uma vez eu fiz um curso, era um curso para entrar no ministério de louvor, né? Eu tocava cavaquinho e tal, e eu queria aprender violão, e aí eu ia lá pro ministério de louvor. Aí eu tive um estudo completo sobre Asaf, né, sobre uma galera aí. Aí
o líder do louvor falou assim pra mim, cara, por que você quer entrar? Né? Eu falei pra ele por que eu queria entrar. Porque eu quero servir a igreja assim, né? Aí ele me falou uma coisa interessante. Falou pra mim e pro baterista do meu lado, né? Que era meu amigo. Ele falou, cara, você tem que estar numa intimidade com Deus, que quando você tocar no prato, né, da bateria, quando você fazer uma nota, as pessoas não vão sentir aquilo, entendeu? Vão sentir que aquilo tá vindo de Deus, entendeu? Aí eu comecei a entender que, tipo, exatamente isso que o senhor tá falando, que o louvor, né, que ministrar ali o louvor, né, que tá ali em cima, cara, é você ter essa preparação, né, espiritual para levar as pessoas. E por isso que eu acredito que tem que ter alguém ali. Mas também tem um ponto negativo aí. É que o Ministério de Louvor, a pessoa que está ali para ministrar o louvor, ela tem que se dedicar a ter intimidade com Deus. Não só porque ela é levita, desculpa. Independente. Independente. Mas é independente. Não só porque ela louva, não, independente de qualquer coisa. Mas ela tem que estar preparada, entendeu? Agora, o que acontece é que as pessoas que estão lá, né, as pessoas que estão ali embaixo, estão dependentes daquele que conduz o louvor. Entendeu? Sim. Aí o que acontece é que a igreja, né, acha que é necessário ter um ministério de louvor. Então. Enquanto nós somos supridos no nosso quarto, a igreja às vezes acha que tem que ter um ministério de louvor para elas serem supridas. Você entende? Tá entendendo Então, o que eu mas falo? isso é um fato histórico, né? Então, pra gente entender isso aí, a gente tem que buscar a origem do cristianismo. Isso vem de lá de trás. Sim. E se a gente for bem lá atrás, lá em Crônicas, capítulo 21, nós vamos encontrar Davi organizando a estrutura musical no templo. Sim. Entendeu? Só que naquela época, pastor, você está muito no Antigo Testamento. Mas assim, eu estou citando o Antigo Testamento para poder justificar isso daí. Davi que organizou, porque nós vamos encontrar dois templos. Nós vamos encontrar o templo de Moisés, dois tabernáculos, vamos usar a palavra templo. Certo. Dois tabernáculos, o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. A Bíblia diz que a profecia eu restaurarei o tabernáculo de Davi. Tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés ele era fundamentado na lei. O tabernáculo de Davi ele vem equilibrar a lei e a graça. O tabernáculo de Moisés era um serviço a Deus fundamentado extremamente no sacrifício. Era um tabernáculo muito escuro, muito pesado, muito violento. Era o sacrifício. Sim. E aí Davi vem e ele traz uma leveza. Ele mostra que Deus não é só um ser, aquele ser punitivo que a nação de Israel tinha como visão. E por isso que ele é criticado na sua maneira de expressar. Por isso que ele é criticado, porque ele vem e traz isso daí. Ele fala assim, não, aqui tem que ter música. Só que essa música não era assim, não era aquele como nós temos hoje, assim, esse culto público, tal, um pessoal tocando, não. O tabernáculo de Davi, porque o templo só vem com Salomão, o tabernáculo de Davi, ele existia assim, músicos que tocavam dioturnamente. Davi organizou os músicos em turnos. Era uma equipe gigantesca. O cara era muito extravagante, velho. Davi era fora do comum, cara. Davi, por isso que é um homem segundo o coração de Deus. Davi conseguiu perceber, porque assim, você vem de uma geração de Moisés, de um tabernáculo de Moisés, onde tudo era muito punitivo. E isso não foge da nossa realidade. Não. Por isso que eu falo dos extremos. Por exemplo, a minha geração pegou a transição dos cânticos sacros e corais e só aquilo, e começou a entrar no estilo de banda, de louvor e tal e tudo mais. Eu passei por duas transições. Passei por essa transição, saindo do coral, vindo para a banda, e também passei por uma transição que era do louvor vindo para o movimento gospel mesmo. Sim. Passei por essa transição. Foi na época do Resgate, na época que tinha
tinha um evento muito grande em São Paulo lá. SOS da Vida. SOS da Vida, Sim. que era um evento violento, que chegou o movimento gospel, que eram as bandas mesmo que detonava. E olhando assim para o Antigo Testamento, Natan, nós vamos ver então o tabernáculo de Moisés extremamente pesado, sofrido. Por quê? Porque havia uma necessidade do povo entender. E aí nós vamos para o tabernáculo de Davi, e Davi então ele começa a mostrar que Deus, e tanto é que ele não se preocupa com o reinado dele, ele não se preocupa, tanto é que quando ele peca ele fala assim, Senhor, faz qualquer coisa comigo, mas não tira de mim o teu espírito. Ele fala isso no Salmo, não retira de mim o teu espírito. Davi entende que não é porque ele era rei, que antes dele ser rei, ele era filho, ele era servo, e ele tinha que servir ao Senhor. E aí ele introduz toda essa estrutura musical, e lá fala, Davi separou. E aí é quando ele separa uma tribo específica para exercer aquele serviço. E aí no tabernáculo existia o quê? Música dioturnamente, coisa que não acontecia no tabernáculo de Moisés. Os caras iam lá, sacrificavam, matavam, derramamento de sangue e tal, e queimavam o holocausto e tchau, e acabou. Daqui 1 ano você volta. Tabernáculo de Davi, vai pecar, daqui 1 ano você vem aqui e se conserta. Aí vem o tabernáculo de Davi, e aí você já encontra música. E tanto é que fala lá que Davi colocou Asaf, Emã e Jedutum para serem os líderes, os cabeças de famílias. Por quê? Porque cada um entendia de uma coisa. Um entendia do canto, outro entendia das músicas, outro entendia, você entendeu? E aí ele traz essa alegria para a igreja, traz essa alegria para o tabernáculo, essa coisa mais leve. Tanto é que quando ele entra, quando ele traz a arca da forma correta, né? Ele entra cantando e dançando desnudo, seminu. Entendeu? E na primeira vez ele não está assim. Teve que deixar a arca no caminho. A arca ficou no meio do caminho, na casa de Obed e Edom. Então, assim, são esses extremos. Eu passei por um período onde... Eu me lembro de um culto onde acabou uma música, acabou um cântico, e a galera bateu palma, um culto de jovens. Cara, o presbítero que vinha... No culto de jovens tinha um presbítero, cara, que era nomeado pelo presbitério Fiscal. Para ficar lá para ver o que estava acontecendo no culto dos jovens, irmão. O sistema era bruto. E aí a gente acabava o culto de jovem. Cara, acabou o culto de jovem no sábado à noite. Domingo de manhã cheguei na escola dominical. Já o diácono já me parou lá na porta. Lá falou assim, você está sendo chamado para a reunião do presbitério segunda-feira. Tal. Poxa. Eu fiz, cara. Fez o show. O que eu fiz? E aí fui chamado para a reunião do presbitério, cara, para dar uma explicação, porque o presbítero falou que a igreja estava mundana. Eu falei assim, mas irmão, por que você está falando isso? Eu falei, o culto de jovens está uma benção, nós saímos aqui de 15 jovens, hoje nós estamos com 80 jovens. Isso em 2 meses, 3 meses. Olha o que Deus está fazendo. Mas acabou uma música aí, o pessoal bateu palma, isso é do diabo, isso não pode. Cara, ele me levou pro presbitério, porque os jovens, a hora que acabou um cântico, bateram palma, cara. Sabe? Cara, foi um negócio... Falei, meu Deus do céu, cara. E eu tive lá que me explicar e tal. Falei, tá bom, eu vou fazer o quê? Vocês querem que eu fale para eles? Irmão, vocês não... Falei, eu não pedi para ninguém bater palma, não. Não sei o quê, eu não pedi isso daí, sabe? E quando a gente ia cantar uma música que o pessoal queria acompanhar com palmas, eu me lembro de um culto, isso no sábado à noite ainda era mais, sabe, ainda podia lá. Era mais livre, né? Celebrai a Cristo. Podia bater. Cara, essa música era a música de sábado? Era de sábado. Era punk, cara. Nossa, era punk, pô. Manda essa playlist pra mim aí, parceiro. Eu vou passar aqui. E aí, eu me lembro que num domingo, cara, eu tô lá ministrando. É 90, rapaz. 90 aí. No domingo eu tô ministrando louvor lá na igreja, e aí eu caí na besteira, né, cara? Vamos lá, pessoal, com palmas. Foi excomungado, pastor, no outro dia. Rapaz, eu vi um presbítero levantou aqui, um diácono ali, já foi tudo lá pro fundo e já... Aí eu dei uma olhada pro pastor, o pastor já deu uma olhada pra mim, e aí eu olhei pra ele, tipo assim... Já era. Tô te abençoando? Ah, meu irmão. Aí eu falei, agora levante a mão, ressuscitou! Nossa! Os caras queriam morrer comigo. Já é. Ressuscitou, domingo à noite, ressuscitou! Rapaz, e os irmãos emburrados assim, olhavam assim. Cara, mas
E aí, resultado, cara, Natan, em um ano, cara... Eu sei o que é isso aí. Em um ano, cara, pô, nós saímos de 15 jovens e em um ano nós saímos de 15 jovens e eu entreguei para o meu sucessor, porque chegou um momento que eu tive que decidir. O pastor chegou para mim e falou assim, Divaldo, não dá mais. Ou você fica no louvor, ou você cuida dos jovens. Aí eu falei, pastor, eu tenho uma equipe boa aqui de jovens, então levantamos um casal. Muito inteligente, pastor. Para cuidar de jovens. Uma equipe legal Jovem dá aqui. trabalho, pô. E aí, cara, eu entreguei para esse líder, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu entreguei para ele 586 jovens. Caramba. É gente, viu? 586 Cresceu bastante. jovens. É muita gente. E assim, pô, cara, muitos deles hoje são pastores, enfim. Então, quando você faz as coisas assim fundamentadas, e aí volta para aquilo, né? Sem perder o sagrado, cara, com alegria, com festa, mas pô, com sinceridade no coração, com temor. Davi dançou seminu. Para Mical foi um escândalo. Cara, foi um escândalo. Mas, o cara estava consciente daquilo que ele estava fazendo e Deus estava recebendo aquilo de uma forma tranquila. Aí nós temos que ter cuidado também para o extremo. Aí nós vamos para o outro extremo. Temos que ter cuidado também. Então tudo pode? Não é assim também, né? É assim também. Temos que encontrar aí o equilíbrio. E esse é o grande desafio hoje, você encontrar o equilíbrio, né? Esse eu penso que é o grande desafio. Quando na Assembleia de Deus, eu fui líder de louvor lá por um tempo, né? Então, uma das dificuldades que eu tinha era fazer com que a igreja ficasse de pé para adorar, para cantar. Na minha cabeça era necessário ficar de pé. Mas lá na sua igreja não ficavam? Então, mas isso não é uma ordenança, não é necessário nem estar na igreja para cantar, na verdade, certo? Então, na minha cabeça, os irmãos tinham que ficar de pé, era obrigatório para louvar, senão Deus não ia receber o louvor. Então, no momento de que eu pegava o microfone lá, eu saudava a igreja, meus irmãos vão ficar de pé para a gente iniciar um momento de louvor e tal. Então, eu acabei criando, de certa forma, uma liturgia para uma coisa que não tinha nada a ver com... Que deveria ser espontânea, talvez. Espontânea, exatamente, né? A gente fica por uma questão de honra, né? De honraria, levanta as mãos, são expressões de louvor de maneira espontânea, mas eu queria fazer aquilo de maneira forçada, né? Mas então, quando eu comecei isso, eu pensei que seria natural, de maneira natural, os irmãos iam ficar de pé, vamos começar a cantar aqui, tal. Os irmãos não levantavam, aquilo começava a me deixar nervoso. Meus irmãos, pelo amor de Deus, estamos na casa do Senhor e tal, e pau na igreja. Aí você já começa a bater. E aí começava a bater. Foi o que aconteceu? Gerou antipatia. Gerou um certo distanciamento, então eu mudei um pouco isso. O que é que eu fazia? Eu começava com o teclado, ou qualquer outro instrumento que tivesse na hora lá, sozinho, cantando, aquela coisa toda. Quando eu começava a olhar, estava um irmão cutucando outro cotovelo assim, vamos ficar de pé. Na cabeça deles, eu acredito, ficava a lembrança de como eu cobrava. Então, vamos ficar de pé, senão o Dário vai cobrar. Né? Então, mas aí começou a vir uns problemas. Os irmãos ficavam de pé e começavam a erguer as mãos para adorar de maneira espontânea, aquela coisa toda. E no final também vinham as palmas. Né? E eu passei por a mesma situação na minha igreja. Na Assembleia de Deus, era a mesma coisa. E aí tinha aquele momento que você era tocado pelo Espírito Santo em dar alguma palavra para a igreja naquele momento. E isso sai de maneira natural, espontânea. Se você já vive aquilo, então sai um canto espontâneo, você vai começar a cantar Jesus e tal, de maneira espontânea. Eu fui chamado no gabinete. O pastor fez, Dário, aqui você só canta. Como assim, pastor? Só canta. Eu não entendi, pastor. Não pode falar. É só cantar. Você canta e senta. Poxa, tá bom então. Entreguei nas mãos de Deus isso e fui fazer as ministrações normalmente. Chegava lá, cantava, tocava, tal. Não tinha jeito, meu irmão. Sempre alguém do ministério, o grupo acho que eram 18 pessoas, né? Que cantavam. Se tivesse todo mundo junto, todos juntos, davam uns 18 pessoas. Sempre uma delas ia na frente e ministrava. Não tinha jeito. Ia lá, falava em línguas estranhas e falava para a igreja qualquer coisa lá e tal. Naquele estilo pentecostal que é a Assembleia de Deus, né? Então alguém saía do meio da igreja e vinha cá para frente, aí aquela agonia toda, enfim. Mas a pergunta era, por que tem que ter alguém na frente? Né? Esse alguém na frente, eu entendo que é um modelo.
um modelo a ser seguido naquele momento de louvor. A espontaneidade do pastor Edivaldo, quando ele pula, quando ele dá aquele salto de lá, e aquela coisa tudo, aquilo contagia toda a igreja e serve aquele momento ali como um modelo e faz com que as pessoas também acabem repetindo de certa forma o que ele fez. Né? Se você é um cantor que fica lá todo travadão, aquela coisa toda, a tendência das pessoas, a depender, como o irmão falou, como o pastor falou com relação à unção, né? O cara cantar com unção ou não, o cara já não tem unção nenhuma. E chega lá, e o cara travadão, fica lá todo mecânico. A tendência dos irmãos também é ficar olhando para ele, pô, tem alguma coisa com aquele irmão, será que ele tem problema no braço, aquela coisa toda? Então, de certa forma, Natan, é necessário ter alguém ali na frente para que auxilie a igreja a ser conduzida até a sala do trono. Com certeza. Condução, essa palavra é importante. A condução, né? Saltar, pular e aquela coisa toda, esse é o plus. E isso também faz toda a diferença também. Né? Porque, e aí que está a questão das emoções. Existem pessoas, pregadores, cantores, etc. e tal, que estudam as emoções. O cara é um coach, por exemplo. Ele consegue lidar com o público. Ele sabe o que dizer na hora certa para tocar nas pessoas. Isso tem treinamento também. Né? Então, às vezes, as pessoas confundem unção com técnica. Com técnica, exatamente. Né? E aí é que está. A técnica não muda a vida da pessoa. Mas para os olhos de Deus, né, não se esconde nada. O louvor que não causa transformação, Natan, eu entendo isso. Não só louvor, palavra, enfim, mas, cara, precisa causar transformação. Como é que você analisa uma pessoa? Se não tiver mudança de vida, se não tiver... Cara, não tem jeito. Aí você fala, pô, você entra na época, não sei, e aí, pastor, e aí? E cair, levantar, e já vamos partir para um outro extremo, né? Mas não é o nosso objetivo aqui. Você tem dificuldade com isso? Você tem dificuldade com o pessoal cantar, dançar, pular, tal? Irmãos, eu tenho dificuldade em entender como que uma pessoa consegue viver na presença de Deus e não mudar de vida. Aí eu tenho dificuldade. Ele é forte. Porque, assim, a evidência da presença de Deus na vida de uma pessoa é a mudança. São as transformações graduais que ele vai tendo ao longo da sua vida. Nós vamos mudar até ou Jesus voltar ou a gente fechar os olhos. Mas tem que haver mudança de vida. Conversão sem mudança de vida não tem jeito. Por isso que, assim, a grande dificuldade... Lá no Brasil, eu tinha uma equipe, assim, eu toquei com músicos muito bom. Nós tínhamos uma equipe lá no Brasil, assim, a igreja começou a atrair. É o natural. A igreja cresceu. Você imagina, uma igreja com 580 jovens, no domingo à noite, cara. O louvor era um... O jovem é a força da igreja, né, cara? Pô, Gente pra caramba. Era gente pra caramba, né? Eram 2.000 pessoas. E, enfim, e aí o que aconteceu? Isso começou a atrair, cara. E aí atrair muito músicos profissionais, seculares, né? Aí nós vamos entrar num assunto polêmico aqui. Músicos profissionais seculares. E aí qual que era a minha postura? Pô, começou a chegar essa galera, o problema era meu, eu era o pastor da música. Eu tinha que resolver isso aí. E aí vinha a pressão. Pô, pastor, o cara... Ó quem tá aqui na igreja hoje, pô, é fulano, ou esse crânio tal, pô, o cara toca... Sabe? E músicos assim, exímios, músicos na essência da palavra. E aí você pegar esse cara e fazer ele entender que todo aquele talento que ele tem, e que eu respeito muito, porque não veio de graça. Ô pastor, já aproveitando aí, por exemplo, você vai concluir o que você está falando. Claro. Mas acho que vai cair aí naquilo que o senhor já ia falar. Por exemplo, uma pessoa hoje que quer entrar para o Ministério de Louvor e ela tem qualquer talento, como acontece muito aqui, vem um irmão, vem outro, fulano faz isso, fulano toca aquilo, né? Tipo, quais são os passos que ela tem que, né, que ela tem que se mover para poder servir no Ministério de Louvor? Legal, Natan, tá dentro disso que a gente tá falando. Exatamente. Legal. Cara, eu entendo da seguinte forma, essa é a maneira que eu conduzo o meu ministério, não estou colocando isso como regra, base, né? Nem como dogma, não. Mas assim, como que eu conduzo, cara? Primeiro, voltando a falar o que eu fazia com esses caras quando chegavam. Cara, você precisa, a primeira coisa que você precisa entender, cara, e eu reconheço que você tem um talento diferenciado. Você tem um dom diferenciado, você tem um talento diferenciado, e isso é natural, cara. Não dá para você espiritualizar tudo. O Dário toca bem porque o Espírito Santo veio sobre ele cara, não, ele toca bem por quê? Porque, primeiro, um dom natural dele. Segundo, dedicação.
dedicação, empenho, estudo, cara, tem que passar por isso. Dedicação, empenho, estudo, isso em qualquer área da nossa vida. A questão é, você está disposto a pegar tudo isso que você tem e colocar a serviço de um bem maior? E aí é onde o cara vai, mas é um desafio. Tá, qual que é o processo para você hoje fazer parte do Ministério de Louvor aqui em Lagoinha, Portimão, por exemplo? Cara, o primeiro passo é você nascer de novo. Pô, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ah, pastor, mas o que é nascer de novo? Cara, nascer de novo é se permitir viver um processo regenerativo de mente, vontades e emoções. Isso daí é um processo do novo nascimento. Mente, os meus pensamentos, eles precisam passar por um processo de novo nascimento. Cara. Vontade, as minhas vontades, elas precisam passar por um processo regenerativo fundamentado na palavra. As minhas emoções, elas precisam ser tratadas e nascer de novo fundamentadas na palavra. Eu entendo dessa forma. Pô, cara, passei por um processo de novo nascimento. Não é simplesmente aceitar Jesus. Ótimo, cara, esse é o primeiro passo. Agora permita que ele te leve a um processo de regeneração ética e moral. Passa por isso também. Um processo de regeneração ética e moral. Tá, e aí você começa a conviver com a pessoa, cara. Eu falo assim, meu irmão, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto, enfim, e vamos entender o propósito. Levanta só um pouquinho, pastor, para falar aqui. Assim. Vamos entender o propósito, vamos discernir aí o que você quer, aonde você quer chegar, e se você, se você entende a visão ministerial, porque, cara, não adianta você ser um músico fantástico se você não é submisso. Exato. Isso é fundamental. Uma coisa que sonda o coração de qualquer pessoa, né, que sobe lá em cima, é a tal da visibilidade. Isso é uma pedra de tropeço na vida de muita gente. Por isso, eu não gosto muito quando a pessoa fala assim, a gente não pode julgar para não ser julgado. Sabe por que eu não gosto? Porque a gente, por exemplo, um líder de louvor, um pastor, essa pessoa ela tem que analisar. E a partir do momento que uma pessoa entra para liderar ou para fazer parte do ministério, você tem que analisá-la. Logo, você está julgando as intenções dela também. Claro. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse processo faz parte. Quando vier pessoas que vão tentar te enganar acerca de quem é Deus, você tem que julgar. Você tem que saber qual que é o posicionamento dela, você tem que entender, você tem que fazer uma análise dela. Não é condenar a pessoa, é analisar com quem você anda. Né? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, tipo assim, aí chega uma pessoa, né, pastor? É a dificuldade que nós, por exemplo, eu como líder de jovens, e a Larissa, nós passamos às vezes um dia inteiro, a noite inteira conversando sobre um fulano, sobre uma fulana. Por quê? Porque será se a gente pôr essa pessoa para dar uma palavra, ou para ministrar um louvor, ou para tá no louvor, será se essa pessoa, né, ela vai ser congruente com aquilo que a palavra de Deus fala? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, imagina, põe o Dário. Imagina que o Dário, pastor, chega até o senhor e o sentimento dele, o senhor percebe que é se engrandecer ali. Porque o ministério de louvor, cara, é onde existem várias pessoas com esse problema. Porque é ali onde você está mostrando para as pessoas o seu talento. Né? Sim. E o ser humano, ele, cara, eu falo o ser humano, eu tô falando de mim também. É uma coisa que eu me policio, entendeu? De estar ali em cima e ter cuidado com aquilo que eu tô pensando. As pessoas, o pastor falou na reunião de líderes, né? Ele falou, cara, às vezes eu dou uma palavra e alguém vem me elogiar, eu também não posso ser um falso modesto, não, a glória é de Deus. Sim, não, eu glorifico a Deus, graças a Deus, que bom que te abençoou. Mas no fundo, eu tô ali assim, a glória é tua, Pai. Entendeu? Se ele não exterioriza aquilo que... Você também não precisa evidenciar. Toda a glória ao Senhor. Isso é um beiral muito perigoso. É muito perigoso. Aí, tipo assim, nós que estamos ali em cima, às vezes, o louvor foi uma benção e tal. Cara, nós temos que ter um cuidado enorme, porque a galera tá ali olhando pra você, foi uma benção, foi abençoada, mas vai te elogiar. E o problema não tá no elogio. O problema tá no nosso coração, que ele é enganoso. Aí você vai pensar, caraca, então eu ajudei. Não, velho, tá entendendo? Então é por isso que eu acredito que a gente tem que sondar muito bem as pessoas que a gente traz pra perto pra serem exemplo,
Para serem modelo, como você falou. Porque eles vão estar ali em cima, vão estar pregando, vão estar dando uma palavra, dízimos e ofertas, abrindo um culto, ministrando louvor, tocando teclado, violão. Mas essas pessoas estão sendo vistas por toda uma galera, entendeu? Então, eu não sei se vocês concordam, mas eu julgo todo mundo. Eu não condeno ninguém, mas eu julgo todo mundo. Os primeiros 5 minutos que eu tenho para conversar com qualquer pessoa é check-up. Tá entendendo? Eu tenho que saber onde é que eu tô pisando. Então, eu acho que é muito difícil, né? Pra mim é difícil no Ministério de Louvor, no Ministério de Jovens. Imagina no Ministério de Louvor você sondar o coração. Quem sonda o coração é o Pai, né? Mas você entender a intenção daquela pessoa. Porque nós sabemos, pastor, tem pessoas que vêm à igreja e vê, como o senhor falou, depois que a igreja cresceu, um monte de gente famosa foi lá, conhecida, né? Aí aqui vai acontecer a mesma coisa, a igreja tá crescendo, a igreja tá se tornando referência. Visibilidade, né? Tá se tornando referência aqui na região. Então, até que ponto vai ser fácil você liberar um espaço para a pessoa servir, né? Porque quando uma pessoa tá com um coração diferente daquilo que o inteiro tá, que o grupo tá, cara, muda. Porque você vai ver, aumenta aí eu não tô escutando o meu instrumento lá, não. Aumenta aí, eu quero aparecer. Isso é muito complicado, não. Isso passa, já vou dar para o Dário, isso passa também por um processo que a coisa mais complicada ainda quando você olha para os que estão lá desde o começo, que de repente não tem aquele potencial todo do que aquele que chegou. E aí, como é que você vai tratar com isso? Eu tenho um versículo que diz, o pastor vai completar. Tira a trave do teu olho, antes de tirar o... Como é que você quer tirar a trave do olho do seu irmão? Tirar o cisco do olho do seu irmão? É tirar a trave do seu olho. Isso fala de julgar. Talvez... É exatamente esse... Talvez, Natan, a palavra que você queira utilizar não seja julgar. Eu penso que talvez não seja isso. Analisar. Talvez não seja julgar. Por outro lado, existem técnicas, né? Que a gente precisa aprender a experimentar, colocar a pessoa em fase de experimento. Né? Por isso que fala-se sobre o obreiro experimentado, né? Porque é uma pessoa que já viveu, que tem uma experiência. E essa experiência quem dá a ele é o líder dele. Uhum. Então, se eu quero colocar um cara para tocar um instrumento, primeiro eu quero experimentá-lo, ele, em um culto mais simples, talvez nos ensaios. Né? No caso de uma pregação, ele vem pregar primeiro em um GC. Exatamente. Né? Então, existe ali um tempo de maturação daquela pessoa no meu convívio. Né? Mas nunca eu vou estar o tempo todo observando ele. As coisas, o que é errado um dia aparece, não fica oculto. Um tempo de correr, um dia acontece. Ao longo desses, sei lá, eu não vou dizer 30 e tantos anos de ministério, né, enquanto músico de igreja, mas desde quando eu nasci, para ser mais fácil de você entender, eu já vi muitos, pastor, com certeza é muito mais, porque o líder de ministério tem uma visão muito maior. Mas quantas pessoas, pastor, já se levantaram e não demorou tanto para despencar. Despenca. Então, isso com o tempo acontece. Então, o melhor caminho que eu penso é experimentar a pessoa, mas não com o olhar, já olhando a pessoa de maneira negativa. Né? Pressupõe-se que todas as pessoas são boas. Uhum. Né? Eu sempre vou olhar para você, esperando de você sempre o melhor. Né? Se você cometer um erro mais na frente, a decepção vai ser só sua. Por mim, não. Percebe? Então, isso também tem a ver com transformação. Nós precisamos ter esse olhar que seria o olhar que Cristo teve. Por que estudar a Bíblia? Você não pode estudar a Bíblia sem usar Cristo como chave principal de busca de compreensão. Porque tudo tem que ter Jesus na frente. Claro. Então, nesse momento, eu sempre procuro dizer, o que Jesus faria nesse momento? Será que ele ficaria examinando o tempo todo aquele cidadão? Ou simplesmente diria para ele, olha, me siga pelo exemplo, vem comigo. Vem comigo, né? Natan, eu quero caminhar com você essa semana. Vamos comigo dar um rolê por aí? Vamos, Dário. Pronto, eu vou no restaurante, estou lá no restaurante comendo aquela coisa toda. Eu não vou dizer quem foi a pessoa. Um dia desse eu saí com um irmão nosso aqui. Irmão. Um irmão nosso, daqui da igreja, e ele queria conhecer o meu serviço, né, o que eu faço. Ele foi comigo no carro, aquela coisa toda. Em um dado momento ele fez assim, Dário, eu estou percebendo uma coisa em você. Já passaram várias mulheres por você e você não olha. Mas isso é errado? Então, sou só um pecador. Eu virei pra ele e fiz. Por que eu olharia, né? Por que eu olharia? Eu sou casado, cara. Eu fiz, como assim, meu?
Qual que é o Como seu assim, problema? meu? Ó, se passou na minha frente, provavelmente eu vi. Se você quer dizer que eu não parei pra desejar, pra ficar com aquela coisa sim. toda, bom, de maneira natural eu já não faço isso. Né? Então, tipo, vem comigo. Ele deu risada. Eu falei, vem comigo, porque eu percebi que ele ainda tá nesse velho mundo. Sim, tá no processo. Entendeu? Então, é o que eu tô te dizendo, essas coisas você não precisa ficar observando, vai aparecer. Então, mano, mas eu sou assim. Eu sou o cara que, ó, o meu ambiente é um ambiente de futebol, de alojamento, que o cara chegou, já tenho que perceber a índole do cara, porque senão, cara, você, não é, o pastor sabe, eu sou assim. Então, Deus, com certeza, e justamente o pastor, essa é a tarefa difícil do líder, é de você observar, de você entender e você dar oportunidade, entendeu? Isso é que é difícil, é você saber aquilo que a pessoa vai te render no ministério, a nível espiritual, a nível musical e etc e tal. Na realidade, assim, por mais que eu digo pra você por experiência, Nathan, assim, eu já cometi muitos erros. Eu já cometi erro de me empolgar com um músico que chegou na igreja e eu me empolgar e falar assim, caramba, mas se eu não der oportunidade pra esse cara, eu vou perder ele. É um baita músico pro ministério. Eu já cometi esse erro. E aí trazer o cara fora do momento e depois eu tive que lidar com problemas. Por quê? Porque o camarada entrou, o cara assim... Eu não posso citar nome, porque o cara é bom. E o cara entrou no ministério e tal, só que ele me causou um problema. Uma estrutura que eu tinha que funcionava direitinho, que as coisas aconteciam, que Deus, sabe, que não tinham aqueles acordes extremamente aprimorados, complicados, como aquele camarada sabia fazer, né, que dava aquele brilho diferenciado para a música, mas, cara, eu tinha uma harmonia violenta e uma sintonia brutal com aquele grupo. E aí eu trouxe esse cara como uma peça, é igual você trazer um camisa... Pô, vamos trazer o... Meio campo, né? Aquele cara que... Trazer o cara aqui pô, e aí o time estraga, cara. Lembra da época que colocaram junto lá Romário, Edmundo e Sávio no Flamengo? Pô, todo mundo falou assim, meu Deus, é o melhor time do mundo. Cara, os caras não ganharam nada, mano. Rachou o grupo, foi um trem terrível, foi terrível. E aí o que aconteceu? O cara, sabe, o cara só criticava, cara. E aí eu já não tinha... Eu já não tinha mais tanta autoridade. Por quê? Porque ele não tinha caminhado o suficiente comigo para respeitar a minha autoridade. Por quê? Porque eu me precipitei em jogar a camisa para ele jogar. Oportunidade para ele. Entendeu? E aí você perde um pouco da sua autoridade. Por quê? Porque você quebrou princípio. Você quebrou. Pô, se eu usei esse critério com o Nathan, por que com o Dário eu não usei esse critério? Exatamente. Por quê? Porque ele toca mais? Entendeu? Por que a galera do louvor, por exemplo, eu tinha os extremos também, né? Eu já fiz muita besteira. Por exemplo, a galera do louvor, na minha época lá, acabava o louvor, pô, a galera sentava tudo na frente, nos primeiros bancos. Eu exigia isso. Eu, como líder, eu exigia isso. Eu era muito rigoroso. Já fui muito rigoroso. Eu vigio muito para não voltar a ser legalista assim. Mas, cara, eu exigia isso deles. Não, vocês têm que sentar no primeiro banco. Acabou, para dar exemplo. Com o passar dos anos, eu aprendi que eles precisam fazer isso porque eles entendem que é uma necessidade que eles têm em Deus. Porque a hora que eu não estiver ali, e não simplesmente me obedecer e tal. Por quê? Porque a reverência não está no ficar em pé ou ficar sentado. Exato. A reverência está aqui. Sabe? Certeza. A reverência está aqui. E aí o que aconteceu? O camarada entrou, começou a fomentar, mas não sei o quê, porque fulano, eu tinha um tecladista, cara, muito top, um cara assim que a gente tinha uma sintonia muito legal, assim, cara, sabe, de olhar, sabe, que ela tá até aqui em Portugal, que é a Camila, uma tecladista assim fantástica, cara, ela é lá da Manancial, lá de Albufeira, cara, aquela menina tocou comigo, sei lá quantos anos, cara, pra onde eu ia, ela ia. Ela olhava, eu estava pregando, eu estava ministrando, cara, ela subia, ela sabia o que fazer.
E aí, de repente, eu trago um cara e esse cara começa, mas essa menina é limitada, essa menina tá me limitando, essa menina... E começou, e aí eu, mas o baterista tinha que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, chegou um ponto, e aí eu comecei a ver tristeza no coração do pessoal, sabe? Eu comecei a ver tristeza. E aí, isso vai refletir o quê? Reflete na ministração, cara. Eu comecei a perceber, você percebe, poxa, a presença de Deus, o que nós estamos executando aqui, não está conduzindo a igreja até o Santo dos Santos. Não tá, cara. Tá sendo música muito bem executada. Extremamente executada. Mas não tá passando disso. Isso daí o Michael Jackson faz, a Madonna faz, todo mundo faz. Sabe? Agora mudar de vida, aí é só... E aí o que aconteceu? Eu tive que chegar num momento, cara. Eu falei assim, e aí eu fui conflitado. Aí é difícil você lidar com as decisões que você tomou. Aí você tem que ser homem, você tem que ser correto, você tem que ser... Aí eu cheguei nele e falei assim, meu irmão, é o seguinte. Eu errei, eu me precipitei. Você não estava pronto. Então, assim, você vai para o banco e você vai passar por um discipulado, nós vamos caminhar junto. Se você quiser... Se você quiser. Se você quiser, cara... a liderança da igreja, tal, veio todo mundo falou assim, mas como é que você está fazendo isso, tal, o cara vai sair da igreja, o cara vai sair da igreja. Eu falei, pastor, me perdoe, mas eu tenho que fazer isso. Porque eu percebi que não havia conversão. Não havia conversão. Porque quando há conversão, Natan, o que é conversão? Conversão não é só... conversão vai muito, muito além de você entregar a sua vida para Jesus. Eu tenho que converter o meu coração a você. Eu tenho que converter o meu coração ao Dário. E eu, como os meus liderados, precisam ter o coração convertido a mim como líder. Senão eu não vou conseguir liderar eles. Por exemplo, eu monto um set de músicas aqui, pro domingo à noite, me preparo pro louvor, tal. Aí eu chego aqui, pastor Rodrigo chega para mim e falou assim, pastor Edivaldo, hoje é o seguinte, hoje eu tenho algumas coisas aqui, você só vai cantar 2 músicas. Cara, pastor, beleza, vamos lá. Sabe por quê? Porque o meu coração está convertido a esse ministério, convertido à liderança dele, cara, e eu me submeto com alegria. E é bênção. O senhor falou uma vez numa palavra que você deu que aquilo que nos une tem que ser muito maior do que aquilo que nos separa. Muito maior. E aí eu vou chegar para os meus liderados e falar assim, pessoal, mudança de planos. Nós vamos tocar só isso e isso. Cara, e os meus liderados, talvez até, puxa vida, mas nós nos preparamos Ensaiou tanto, pra caramba, né? Preparamos tanto para tocar, tal, aquela música ficou tão boa, nós vamos ter que... Cara, mas como há uma conversão ao meu coração, os caras entendem, falam assim, poxa, nós estamos aqui servindo por um bem maior. Pastor, beleza, é isso daí? Vamos para isso aí. Outro dia a gente faz outra coisa, não tem problema. Né? Eu não tô aqui para fazer o que eu quero, tô fazer aquilo, né? Mesmo. É um propósito maior, cara, é um propósito maior. Então essa questão da escolha da pessoa fazer parte de um ministério, cara, tem que passar... Eu acho que o ponto-chave aqui tem que passar pelo novo nascimento, Natan. Passar pelo novo nascimento, caminhar junto. Você falou uma frase interessante, eu quero só concluir assim, essa fala. Eu assisti um filme uma vez que mexeu muito comigo, cara. Esse filme chama A Última Fortaleza. É um filme secular e fala sobre um grande general que ele é condenado, ele é jogado nas costas deles a responsabilidade de um fracasso em uma determinada batalha. Ele como general, e ele era um cara assim, ele era o cara, só que ele foi para uma batalha e aí aconteceu uma situação nessa batalha e os caras assim precisavam culpar alguém. E aí culparam a decisão dele naquela batalha como sendo o fator que culminou na perda e também na morte de alguns soldados. Ele passou por uma corte marcial, porque ele tomou uma decisão, passou por uma corte marcial e foi para uma prisão militar nos Estados Unidos. Isso é fato verídico. Ele foi para uma prisão militar. Nessa prisão militar, cara, não é porque ele foi para a prisão que ele deixou de ser general. E aí entra um outro fator aqui. Meu irmão, quem tem convicção do seu chamado, cara, aonde ele estiver, ele vai frutificar. Eu lembro desse filme. Você tá entendendo? E ele chega na prisão como um prisioneiro. Cara, e ele tá na prisão assim, mas a essência do cara, ele tá lá como uma pessoa normal. Meu, os presos, que são todos presos militares, soldados, meu, os caras tratam ele com honra.
E passam por ele e bate continência. Ele fala assim, não, eu agora sou um preso igual a vocês. Não, o senhor é... Sabe? Então, quem tem convicção de quem é em Deus, não precisa da aprovação humana. E aí o que acontece? O diretor dessa prisão, ele fica enciumado com essa situação. Por quê? Porque os caras honram mais o general preso do que o diretor da prisão. Porque o diretor da prisão, ele é um cara punitivo. Uhum. E aí chega um dado momento que o cara fica tão indignado que chama ele para conversar. E foi aí que eu tirei uma lição para minha vida. Ele chama o cara para conversar. E ele fala assim, escuta, e ele começa a falar dos presos. Você não sabe quem são essas pessoas, isso aqui é não sei o quê, esses caras são assim, esses caras fizeram isso, esses caras fizeram aquilo, se eu não tratar com mão de ferro aqui, tem que ser assim, tem que ser assado, e começa a trazer essa questão. E aí ele fica olhando, aí ele fala assim pro cara assim, o que você acha? Aí ele fala assim, o que eu acho? Aí ele fala assim, por que esses caras te seguem? Ele questiona isso. Aí ele fala assim, é porque... Quando você olha para ele... Não, aí o cara fala assim, quando eu olho para esses detentos, eu vejo o pior deles. Aí ele fala assim, aí está a nossa diferença. Quando eu olho para eles, eu procuro encontrar o melhor deles. Top. E eu vou pegar o melhor deles para tentar fazer deles uma pessoa melhor. Aí passa pelo processo da pessoa querer também, né? Com certeza. Você encontra o melhor na pessoa. Pô, eu vi um talento, vi algo no Dário. Eu falei, cara, esse cara tem potencial, meu. Eu vou pegar... Pô, pastor, mas ele tem um monte de defeito. Cara, mas ele tem isso aqui, cara. Uhum. Então eu vou trabalhar nisso aqui nele. Eu não vou... Os defeitos, vamos ver. Entendeu? Então, hoje, nem sempre eu fui assim. Eu fui um cara já muito duro, muito legalista, muito... Da galera chorar no púlpito, assim... Muito duro mesmo, fui, cara. Mas a vida me ensinou a entender que ali está um ser humano e que eu preciso, gostei dessa palavra, experimentar essa pessoa. Top. Fazer ela andar comigo. E aí eu vou ver qual que é a dela. Eu tenho certeza que quando eu cheguei aqui em Lagoinha, muita gente falou assim, pô, quem que é esse cara aí? Ficava me olhando de longe, quem que é esse cara que chegou aí? Entendeu? Eu não preciso contar a minha história, cara, para ninguém. A pastora Josi sabe quem eu sou. Né? E ela caminhou comigo na mesma igreja, eu fui pastor dela, de jovens. Mas, cara, eu não preciso contar para ninguém. Eu tenho uma experiência fantástica que eu vivi, falando dessa questão de você entender quem você é em Deus e transferir a glória. Eu não me lembro quando foi o ano. Eu sei que nós fomos convidados. Eu tive o privilégio de participar de um evento num recinto de exposições, onde nós ministramos para quase 20 mil pessoas. Cara, foi a maior situação que eu já vivi. O que aconteceu? Eles estavam trazendo, era um recinto de exposição, parque de exposição, isso é muito comum no Brasil, né? Aquelas feiras de exposição grande. E naquele ano, o Conselho de Pastores conseguiu que eles cedessem um dos dias, que todo dia tem o show sertanejo lá, os cantores e tal, enfim, tem os shows lá, né, da feira. E um dia eles cederam pro gospel, pros evangélicos. E aí trouxeram uma banda que na época, eu não vou falar o nome por ética, mas é uma banda que na época, assim, cara, era os caras, sabe, era uma banda fantástica, foi na época das bandas mesmo, tal. Trouxeram essa banda para tocar. E aí, o que aconteceu? Procuraram, mas e aí? Quem vai abrir, né, o show da banda? Naquela época era show mesmo. Quem vai abrir? Era um estilo de show mesmo. Aí, tal. Pessoal da casa de oração, que era a minha igreja lá no Brasil. Me chamaram, fui chamado no conselho de pastores, tal, fui convidado, tal, pelos organizadores e tal, tudo mais. Vocês vão abrir o evento, tal. Ok, vamos lá. Cara, nos preparamos. E o pessoal ficou desesperado, falou, Divaldo, e aí, o que nós vamos fazer, cara? Nós vamos tocar num lugar assim. A gente não tinha ideia da dimensão. Nós éramos muito inocentes, a gente não tinha ideia da dimensão daquilo. Cara, fui pra igreja, fomos ensaiar. O repertório que a gente tocava na igreja, cara. Na época a gente tocava muito Ronquenole e tal, Osana Music, essa galera toda. Montei o set de músicas lá, fui tocar, liguei pros meus amigos da Assembleia, falei, cara,
tô precisando de um naipe de metais aí. Aí os caras já mandou descer. Tem um monte de militar. Já mandou descer lá 2 trompetistas, trombone, um sax tenor e um sax alto. Pronto, formei um naipe de metais. Tal, liguei pro meu amigo da Presbiteriana Independente. Falei assim, cara, tô precisando de um percussionista aí. Sabe? Pô, manda na época foi o Tom. Manda ele aí, tal. E pá, montei uma equipe legal. Falei, vamos lá ministrar, cara. Fomos. Cara, fizemos exatamente o que fazíamos na igreja, cara. Os backs, eu usava muito aquele estilo mesmo, Hosanna Music, um coral de fundo, a galera de vozes, aí umas 25 vozes assim de fundo. Só? Tal. Pra caramba, mano. Caramba. E fomos, cara, pá, e ministramos, do jeitinho isso que eu sou aqui. Ministramos, cara, ministramos a galera, tal. Beleza, acabamos nossa parte, tal. E a galera não sei o que, mais um, e aquele negócio todo. Era show mesmo, não era culto, era um show público. Cara, eu olhava assim, sumia gente, cara. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? As pernas tremiam, sabe? Enfim, fomos lá, fizemos... Pressão, né? E camarim, e não sei o que. Cara, aquela coisa de status de celebridade, sabe, cara? Eu cheguei lá, tinha um cara, headphone, tal, não sei o que. Ah, o senhor que é o pastor Edivaldo, sou... Ah, e tal, o seu camarim tá aqui. Eu falei assim, mas camarim? Camarim? Coisa doida. Na igreja não tem isso, não. Eu falei, não, irmão. Eu falei assim, ó, é o seguinte, nós vamos reunir aqui atrás do palco mesmo, assim. E fomos lá no pasto, cara. Reuni com a galera. Eu falei, não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Reuni com a galera ali no pasto, atrás do palco ali. E ali oramos junto, ministramos, tal. E tranquilizei o pessoal, sabe? E falei assim, galera, seguinte, vamos... Estão chamando a gente, vamos nos divertir. E subimos, cara. E ministramos, enfim. Cara... Aí, acabou o evento, cara, a galera veio procurar. Aí a outra banda veio, tocou, tal. Aí acabou, tal, aí a galera veio procurar a gente. Olha, Dari e Natan, depois daquilo, cara, chegou um momento que o pastor teve que brecar a gente, proibir a gente. Cara, eu não conseguia ficar mais um final de semana na minha igreja, a nossa equipe. E os caras falaram assim, cara... O que nós viemos aqui na expectativa de ouvir o pessoal, mas o que vocês fizeram aqui, cara, mexeu com a gente, sabe? Por quê? Porque ministrar uma coisa, fazer show é outra, cara. É diferente. É diferente. Isso aí que causa. Se não causar mudança, Natan, se não causar mudança, não passa de música bonita bem executada, cara. Verdade. Tem que causar mudança e transformação. Essa é a minha visão com relação ao louvor e adoração, cara. É isso. Queria agradecer aí a você. Pode crer. Pode crer. Eu queria agradecer ao pastor, queria agradecer ao Dário. Esse tempo que a gente teve foi bom pra mim, acho que bom pra quem vai ver, né, o vídeo e vai escutar o áudio. A gente vai tentar pôr esse áudio no Spotify, então você que gosta de escutar um Spotify no carro, na viagem, alguma coisa assim, você vai poder escutar o nosso podcast, o nosso Pode Crer, da Lagoinha Portimão. E, cara, espero que vocês voltem mais vezes pra gente falar aí sobre outras coisas. Queria pedir pra galera aí que, durante o vídeo, alguma dúvida, alguma coisa que vocês tiverem, né, pra perguntar, ou alguma ideia de tema voltado ao ministério deles, né, pode dar sugestões que a gente quer trazer mais vezes. A gente vai trazer outras pessoas aqui também do nosso ministério, da nossa igreja, para que você possa conhecer, para que você possa entender um pouco mais sobre essa pessoa, para que de alguma maneira essa pessoa que está aqui perto de você possa te edificar. Essa é a nossa missão, né, com esse podcast, né, para que você entenda que existem referências próximas a você que vai poder te ajudar em alguma situação, em alguma área da sua vida. Nós falamos aqui sobre louvor e adoração e eu tenho certeza que essas duas pessoas que estão aqui tem muita coisa para ensinar para você que quer entrar para o Ministério de Louvor, que pode agregar alguma coisa na sua vida, que já é ministro de louvor, já toca alguma coisa, ou não sabe exatamente aquilo que está fazendo lá em cima. Tenho certeza que você pode procurar essas pessoas que estão aqui hoje, né, e elas vão te dar um direcionamento também, tá bom? Então, mais uma vez eu queria agradecer a vocês, tá bom? Junto. E não esqueça... Pode crer. Pode crer, tamo junto. Pode crer. E não esqueça, meu irmão, todo domingo nós temos o nosso culto na Lagoinha Portimão, aqui na Coca das Maravilhas, próximo a Decathlon, pra você que vai ver, né, esse podcast em algum lugar
pronto, e não conhece a nossa igreja, nós estamos aqui próximo de você, próximo ao Aqua, perto da Decathlon, na Coca das Maravilhas. E, cara, se você precisar de alguma coisa, precisar de qualquer coisa que seja, vai no nosso Instagram, tem os nossos contatos, vai no nosso Facebook, tem os nossos contatos. Ação social também, com a Ana e o Carlos, se você precisar, nós estamos disponíveis para te ajudar, não importa de que igreja que você seja, nós somos igreja e nós queremos ajudar a sua vida também. Então se sinta à vontade, tá bem? Você quer conhecer, venha visitar. E é isso, pode crer que daqui a pouco nós vamos lançar outro podcast com outra pessoa também para abençoar a sua vida. É isso, obrigado, tchau!